Olá, aqui é Eduardo Zaidan e esse é o projeto de uma psicanálise. O que é, para a psicanálise freudiana, um sintoma? Um sintoma é uma formação de compromisso. No sintoma, há uma conciliação entre o impulso recalcado ou reprimido e a instância recalcante ou repressora. Por exemplo, no vômito histérico existe um sofrimento evidente. Ao mesmo tempo, sabemos que o enjoo e os vômitos estão frequentemente associados à gravidez. É possível, então, que, subjacente a esse castigo manifesto do vômito, exista uma fantasia sexual latente. Outro exemplo, a lavagem compulsiva das mãos. Podemos nos lembrar de Macbeth. Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? No, this my hand will rather the multitudinous seas incarnadine, making the green one red. Temos até uma expressão em português, lavo as minhas mãos, o que tem relação com isentar-se de responsabilidade por algo. Ao lavar as mãos compulsivamente, o que costuma ser desencadeado por ideias obsessivas muito angustiantes, um crime é reencenado. As mãos ficam cheias de sangue e requerem a lavagem. Por que o sintoma ocorre? O sintoma é uma tentativa de cura, pode-se dizer. Esta é uma premissa de Freud, que a sexualidade é inconciliável, incompatível com o eu, ou ego, o que provoca um conflito. A noção de conflito é indispensável na psicanálise e, na psicanálise freudiana, o conflito nuclear é entre a sexualidade e o eu. O eu expulsa de sua organização certos impulsos, uma vez que se chocam com seus valores, o que se dá por meio de um mecanismo de defesa chamado recalque ou repressão. Esse processo, evidentemente, não é consciente, o que significa que o eu tem uma parte sua que é inconsciente. E esses impulsos recalcados exigem satisfação e alcançam essa satisfação de maneira disfarçada no sintoma. Há, portanto, um prazer no sintoma, mas um prazer inconsciente, no sentido que o neurótico não se reconhece nesse prazer. O mais frequente é que o sintoma esteja associado na consciência a sofrimento. Contudo, é também comum no tratamento que o paciente se agarre com todas as forças ao sintoma, como se dependesse dele, o que, em si mesmo, já parece contradizer que o paciente queira simplesmente se livrar de seu sintoma. Ao longo de uma análise, o paciente costuma se dar conta da importância que o sintoma tem na sua vida psíquica. Ocorre, desse ponto de vista, na análise, essa conclusão de que não necessariamente devemos extinguir o sintoma, mas que essa pessoa possa se reconciliar com o seu sintoma, no sentido de se reconhecer naquilo que nela produz uma certa estranheza. E por que o sintoma é necessariamente sexual? Primeiro, é necessário se deter no período da obra freudiana anterior à descoberta da sexualidade infantil. Uma paciente, Emma, desenvolveu uma fobia de entrar sozinha numa loja. Quando tinha 12 anos, recorda-se de ter ido a essa loja e ter visto 2 balconistas rindo, e fugiu depois de ter uma crise de pânico. O mecanismo aqui em jogo é o próton pseudus, uma referência aos primeiros analíticos de Aristóteles. É a falácia histérica. Com a análise, uma outra cena pôde ser resgatada. Quando ela tinha 8 anos de idade, um dos balconistas a assediou, beliscando os seus genitais por sobre o seu vestido. A falácia é que, inicialmente, a crise de pânico foi atribuída à risada dos balconistas, o que torna o sintoma incompreensível. Com a segunda recordação, que tinha sido esquecida, o sintoma passa a fazer mais sentido. O sorriso do balconista que a assediou se associou às risadas, que provocaram então o pânico.
E é uma informação decisiva aí, que a primeira cena, aquela com 8 anos, ocorreu antes da puberdade. Por que isso faz tanta diferença? Porque antes da puberdade, a criança não teria capacidade fisiológica e psicológica de representar sexualmente os eventos. Então, esse primeiro acontecimento aos 8 anos não é traumático ainda. Com a puberdade, subitamente, é a recordação que ganha um afeto sexual, pois a puberdade permite uma outra compreensão dessas lembranças da infância. O que é traumático, então, é a recordação. Vejam que o que faz da sexualidade traumática, em oposição a outros estímulos endógenos, como a fome e a respiração, é que só a sexualidade tem esse desenvolvimento em 2 tempos. Na puberdade, ocorre uma liberação a posteriori de afetos, que, então, pegam o eu de surpresa, porque o eu se vê atacado de dentro, por recordações que, inesperadamente, adquirem um sentido sexual. Por aí, também compreendemos por que o trauma tem 2 tempos. O trauma simula o próprio funcionamento da sexualidade. Existe um primeiro tempo, no qual a cena ainda não é compreendida, o que só ocorrerá num segundo tempo, quando a pessoa adquire a capacidade de dar uma compreensibilidade para o que ocorreu. E essa lembrança agirá, a partir daí, de forma traumática. Ou seja, existe um delay na reação. Um segundo aspecto importante para destacar é a falta de preparo, o susto no trauma. Isso está vinculado a essa impossibilidade de compreender o acontecimento. A criança não teria preparo para representar sexualmente essas situações abusivas. Aliás, isso explica porque somos frequentemente impelidos a retornar a situações traumáticas, porque muitas vezes isso serve como uma tentativa de dominar uma situação que foi vivida passivamente, sem preparo algum. Com essa teoria da sexualidade, na qual a sexualidade era, por excelência, traumática, tendemos a acreditar que todos os neuróticos passaram por algum tipo de abuso. Numa carta muito famosa, Freud diz que não acredita mais na sua teoria das neuroses. Não lhe parecia mais crível que todos os seus pacientes, que todos os neuróticos, tivessem sofrido um abuso na infância. Assim, ele chega à formulação da fantasia. O que importa na neurose é a realidade psíquica. Uma fantasia de abuso tem a mesma força de realidade, no inconsciente, que uma vivência concreta. Contudo, algo se perde com isso, porque parece que a teoria dos 2 tempos do trauma sai enfraquecida. Além do mais, o que justifica a universalidade desse traumatismo da sexualidade? Não devemos perder de vista que a sexualidade infantil é diferente da sexualidade adulta. Então, embora a criança tenha uma sexualidade, isso não significa que a sexualidade adulta não permaneça sendo excessiva. O passo que podemos dar, para além da concretude de cenas reais de abuso, que de fato acontecem, é considerar que a sexualidade é invariavelmente traumática, porque nunca estamos preparados para ela e podemos elencar diferentes hipóteses sobre esse despreparo. A primeira é certamente esse descompasso entre a sexualidade infantil e adulta, de forma que a criança é inevitavelmente inundada por um universo de significação sexual para além das suas capacidades de compreensão. A sexualidade é sempre excessiva, o que não vale para outros estímulos endógenos, como a respiração e a fome. Se não é a universalidade do abuso sexual, um evento exterior, então há algo intrínseco à sexualidade que a faz traumática. Uma opção foi defender que o que é traumático não é exatamente a sexualidade, mas a destrutividade. Nessas teorias, a sexualidade acaba ocupando um segundo plano. Outra possibilidade é negar uma destrutividade não erótica. Então, no lugar de dessexualizar a psicanálise, há uma mudança na compreensão da sexualidade, que passa a contemplar, dentro dela, aspectos demoníacos. A sexualidade, especialmente nos seus primórdios, seria carregada de uma destrutividade. Eu vejo, nesta última perspectiva, um espírito mais freudiano do que na primeira. Porém, dentre essas 2 opções, qual melhor representa o posicionamento freudiano?
Na verdade, nenhuma das duas. Pode parecer que a segunda teoria das pulsões, ou seja, a formulação da pulsão de morte, pudesse alterar a compreensão teórica dos sintomas. Mas não. O sintoma continua sendo pensado como uma formação de compromisso, que permite a satisfação disfarçada de impulsos recalcados. E a pulsão de morte? Parece que é uma tendência contemporânea que tenhamos cada vez mais dificuldade de reconhecer nos sintomas dos pacientes essas satisfações perversas. Agora é como se a pulsão de morte se tornasse um álibi para dessexualizar a teoria psicanalítica. Tudo passa a ser destrutividade não erótica. Em Freud, não é que a destrutividade não seja importante, mas é que o recalcamento da sexualidade continuará resultando em sintomas, segundo a sua teoria. E a destrutividade? A destrutividade resultará em sentimento inconsciente de culpa. Por sentimento inconsciente de culpa, deve-se ler necessidade inconsciente de castigo. Assim, podemos diferenciar a inibição, que ocorre quando há uma interferência nas funções do eu, o sintoma, quando há uma formação de compromisso que oferece uma satisfação disfarçada para impulsos recalcados, e a necessidade inconsciente de castigo, o que leva para esse terreno da pulsão de morte à destrutividade. Contudo, é preciso lembrar que, em Freud, mesmo no suicídio, mesmo na autodestruição, nada ocorre como manifestação pura da pulsão de morte. Logo, nem tudo é sexualidade, mas há sexualidade em tudo.